Bom dia, boa tarde e boa noite. Está no ar mais um podcast Papo Votu. Pessoal, hoje estou aqui com um convidado ilustre. Vamos conversar aí sobre vários assuntos da cidade, da nossa querida cidade de Votuporanga. Jorge Augusto Seba, arquiteto e urbanista com mestrado em planejamento urbano. Jorge Seba foi eleito prefeito de Votuporanga em 2020, com 21.184 votos e assumiu o cargo em 1º de janeiro de 2021. Com experiência na administração pública por mais de 20 anos, Seba foi secretário municipal de desenvolvimento urbano. Um belo de um currículo. Seja muito bem-vindo, prefeito. Bom dia, boa tarde, boa noite. E boa noite, igual porteiro de prédio, né? É uma alegria muito grande estar aqui presente. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o seu convite. É uma honra estar aqui presente e te dar os parabéns também pela repercussão do teu veículo de comunicação, que está aumentando muito e divulgando, isso que é o mais importante, de uma forma limpa, transparente, e desejar aqui que a gente possa traçar entre nós aqui algo importante, tornar ainda mais transparente o que acontece em Votuporanga. Fico muito agradecido e desejoso que muitas coisas possam nascer daqui também. Que bom. Quem agradece sou eu. E Votuporanga também agradece pelo ótimo trabalho, né, que você tem feito na cidade. O Papo Votu, na verdade, nasceu para mostrar o que Votuporanga tem de bom. E tem muita coisa boa em Votuporanga. E o seu trabalho tem sido excelente. Eu fiz muita questão da tua presença aqui, porque está sendo um trabalho muito bom, você está sendo um ótimo de um prefeito, né? Quero te dar os parabéns. Obrigado. Só te vejo trabalhando, correndo para cá, para lá, desde as 7 da manhã. Até fiz uma brincadeira antes de a gente começar, né? O homem não para, das 7 da manhã até... Enquanto tem evento, tá lá trabalhando. Estou lá, eu estou muito motivado, sempre fui, né? Para essas coisas de cidade. É importante a gente estar presente. E também o que mais me motiva é uma coisa, eu quero te dizer assim, eu como arquiteto e como urbanista, eu aprendi a fazer usando a prancheta, agora o computador, usando o que a gente aprendeu na faculdade, na universidade, enfim. Sim. E você, nesse ponto, a universidade ela te trata em algumas coisas fisicamente. Sim. Mas ela era da área de humanas. E eu aprendi muito, eu estudei na Universidade de Brasília, e eu aprendi muito que não é só o título, a área de humanas que a gente tem que aprender. Exatas, ciências. Mas fazer humanas. Exato. Então, quando eu quero cuidar daquilo que a gente está projetando, isso, eu tenho uma equipe também que me auxilia muito, me dá muitos bons resultados. Sim. Eu quero conferir com a população. Então, essa é uma motivação especial minha, que eu quero estar junto, quero ouvir, receber sugestões, sim. Esse corpo a corpo é muito importante, né? Sim. É preciso a gente ter sempre um olhar de que compreender as pessoas. Sim. Isso é importante. Essa compreensão, muitas vezes, o governante ele pode falhar ou equivocar, né? E achar que ele é dono da verdade. Exatamente. A gente constrói, muitas vezes as pessoas constroem uma situação na mente e entende que aquele é um caminho e o resultado deve ser aquele que está pensado. Mas quando você tem que ser suscetível, você tem que ser aberto às sugestões, se precisar, e ter humildade de voltar, dar um passo para trás para dar 2 para frente. Isso aí é uma prática minha de vida, e eu aplico isso na administração pública. Isso daí é notório, porque a maneira que você trata, né, as críticas principalmente, porque não adianta, nem Jesus Cristo agradou a todos. É verdade. Né? Então, essa maneira, com respeito, equilibrado, de forma equilibrada, né, porque o Brasil hoje tem passado uma polarização na política, então os ânimos estão à flor da pele. Né? Essa é a verdade. E você está de parabéns nesse sentido, porque eu acompanho suas redes sociais, eu vejo muita pancada, e a forma que você trata a crítica, que é o que você acabou de falar, teve o problema, né? Você volta lá e vamos resolver. Isso. Né? Não vamos perder tempo em discutir. A polarização, que é o que aconteceu recentemente, está acontecendo ainda, acredito. A gente entende que não é bom. Sim. Isso aí eu penso que nós temos que ter muito bom senso
né? O campo de um lado ou de outro, ele fica muito distante, muitas vezes, da realidade maior que aquilo que a população quer. Na afirmação de ideias, existem muitas coisas boas em cada um desses campos, sim, seja de um lado ou de outro. Mas nós temos que saber aproveitar como encaixar isso dentro de uma realidade. E eu acho que a gente tem que ter muito diálogo. Eu tenho imprimido isso desde o primeiro dia do meu mandato. Nós encontrei uma política em Votuporanga um pouco esgarçada no aspecto de discussões, de sim, muita, assim, algum ódio, entendeu? Eu sou contra isso. Estava desgastado, na sua opinião? Eu usei o termo esgarçado. Você tem tecidos que você começa a romper e você começa a ter distância do poder legítimo com o poder também que não deixa de ser legítimo, que é a sociedade civil. Então esse distanciamento ele torna o tecido do diálogo esgarçado. Você chega acaba quase desgastando, a romper. E acaba desgastando, porque o tempo que você teria para trabalhar, você está tendo ali para resolver conflitos. E então não a primeira coisa digamos assim, você chega na sua casa e você encontra A brigando com B discordando do C e o D muito longe de todos. Isso. Então vamos colocar em ordem essa casa. Exatamente. Primeiro, vamos procurar nos entender. Mas está difícil. Mas tem coisas que a gente consegue se entender. E é isso que eu falo que é a magia, que é a beleza da democracia. Nós não temos uma democracia perfeita, mas ela pressupõe o diálogo. Exato. O diálogo ele tem que ser sempre construtivo. Sim. Essa foi a minha proposta desde a campanha eleitoral. E não abro mão dela, sigo isso. Eu sei que existem campos opostos, deve existir para apontar ideias. Então, quando vem ideias... A crítica ela também é construtiva, né? Dependendo da forma que ela é feita. A democracia, eu entendo que pressupõe de situação e oposição. As duas devem construir em favor de uma sociedade. Né? Pegando carona nessa sua fala, eu tenho aqui uma fala do Júnior Marão, em 16 de setembro de 2020. Aliás, queria mandar um forte abraço aí para o nosso querido Júnior Marão, que ele ama, ele é apaixonado por Votuporanga, né? Sim, outro grande para ele também, grande amigo. Grande amigo. A gente fala muito sobre Votuporanga. Ser humano, né? Muito, incrível. Esse é incrível. E é apaixonado por Votuporanga, né? Muito, muito mesmo. Mais do que eu e você, né? Olha, é difícil, ele puxou muito o pai dele, né? O pai dele também tem o DNA do tio Nasser. Do tio Nasser. E ele disse aqui, para ser prefeito tem que ter espírito público. É colocar os interesses públicos acima dos particulares. Foi assim quando trouxemos, né, a concessionária e tal, ele fala um pouco aqui. E tenho certeza que Jorge Seba tem esse espírito, e por isso que eu o apoio. Então, o que você acabou de falar é exatamente isso daí. Isso daí a gente vê no seu trabalho, no seu dia a dia. Que você tem esse dom, né, essa visão de conseguir resolver conflitos e sempre focando o resultado, né? Não perdendo tempo para retroceder. Você falou colocou uma situação importantíssima. A população, especialmente os mais vulneráveis, eles não têm como se recorrer a outras, a não ser o poder público, muitas vezes. Exato. E nós não temos nem a legitimidade de perder tempo em apresentar soluções para eles. Exato. Quando a gente diverge e fica distraído, discutindo coisas estéreis, enquanto isso, ele está sofrendo. Exatamente. A criança está sofrendo, o idoso, esperando uma solução daquele governante. Então, o tempo é curto, 4 anos de um mandato. Você começa e você já tem que fazer os projetos. Para dar resultado e frutos, ele demanda algum tempo. Então, aquela criatura que está lá na ponta, ele acreditou em você e está dizendo assim, agora vai resolver o meu problema. Se a pessoa fica distraído, falo distraído porque é distração mesmo, e evitando pôr o dedo na ferida, você não atinge o teu objetivo. Exatamente. Esse o momento em que a gente tem que voltar à consciência e dizer e olhar assim
olhando nos olhos da população. Eu estou aqui para resolver os problemas. Com humildade, vou tentar fazer o melhor. Se eu estiver errando em algum ponto, me aponte. Exato. Porque aí eu quero fazer sempre o melhor. Não sou dono da verdade. Exatamente. E está de parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. A questão dos projetos para Votuporanga, né? O que a gente ouve muito. Área da saúde e falta de emprego. Votuporanga hoje tem em torno aí de quase 15 mil empresas ativas. Está correto? Sim. Sim. Basicamente isso. Na sua gestão, o que a sua equipe, a Secretaria de Desenvolvimento, o que vocês assim, busca para poder resolver essa situação? Demir, desde o primeiro momento a gente focou, até antes que eu assumi. Meu programa de governo, o título dele é Geração de Emprego e Renda, sim, aí é isso que você está dizendo, e Proteção Social. Exato. Para quem é desprotegido. Então, geração de emprego e renda diz tudo. A melhor política social que existe é o emprego. Sim. Porque você, no seu trabalho, você consegue recursos, consegue renda, sustenta a sua família, sustenta o estudo de um filho, de uma filha. Você tem a sua vida mais regrada, você tem uma vida mais equilibrada. Sim. Nós estivemos desde o início com o programa de governo e estamos seguindo à risca a facilitação de abertura de novas empresas. Hoje já existe um arcabouço que nós facilitamos muito. É um incentivo? Primeiro é burocrático. Sim, facilitar, diminuir a burocracia. Sim. Tá. Depois, a lei que nós fizemos, reduzindo de 200 empregos para poder dar incentivo, porque a lei anterior dizia que para se dar incentivo às empresas, elas tinham que gerar 500, 600, 700 empregos. Sim. Mais de 500. Nós reduzimos isso para que qualquer empresa que possa querer se estabelecer no município, se ela preencher alguns requisitos, ela pode solicitar, por exemplo, um auxílio. Vou te dar um exemplo. Quando você nós estamos lá com um parque industrial e abrimos a facilidade de aquisição. Sim. E fizemos isso no primeiro e agora nesse outro. Então, estamos fazendo aquisição de imóveis, porque nós não podemos doar áreas. Sim. A lei nos impede. Para adquirir áreas em 100 vezes, 100 parcelas. Você tem isenção de taxas, de todas as taxas de construção. Você tem isenção do IPTU, né, durante alguns anos. Você tem ISS, que quando você constrói, você gera um imposto sobre serviço. Sim. Municipal e federal. O municipal ele está sendo facilitado para que a pessoa possa construir. É um incentivo. Tudo isso. Sim. Incentivo. Nós tivemos várias reuniões com a Associação dos Contabilistas. Era um horror, porque não existe coisa pior que pode atrasar mais uma sociedade que ela mesma criar problemas para si. Sim. E a burocracia faz isso. Exatamente. Então nós tínhamos uma parafernália, um labirinto de situações que deixava qualquer cidadão que quisesse abrir uma empresa, seja ela pequena, micro, média, dizendo assim, eu sou refém do papel, do tempo. Vou abrir com 60, 90 dias para abrir uma empresa. O meu tempo de empresa já se foi. E eu, abrindo a empresa, eu estou gerando empregos. Exatamente. Nós acabamos com isso está muito mais rápido. Nós acabamos de instalar agora, inclusive, a primeira cidade da região que tem o programa que nós chamamos de Conecta. Que o nosso é Conecta Votu. Ia falar disso agora. Tá? Ele é um facilitador, né? Exatamente. Na palma da mão, no celular, você pode fazer tudo isso. Você pode abrir empresa. Sim. Entendeu? Desculpa, essa aquisição são terrenos, né? Dos terrenos. No Parque Industrial. Onde que o interessado consegue encontrar informações? No Conecta tem? Tem tudo. É só porque você citou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do secretário Rodrigo Beleza, está tocando muito bem esse ponto. Ele é um incentivador muito grande disso. Você
entrar no site da prefeitura e você vai obter informações a respeito. Nós temos também alguns terrenos, provavelmente agora tem menos, mas nós tivemos alguns terrenos que foram retomados de outras administrações atrás, retomaram e disponibilizaram, porque eles não foram usados. Sim. Eles foram doados e não construíram. Então, os terrenos voltaram para o poder público. E a gente colocou também à venda alguns terrenos desses, com esse tipo de... E ele é acessível para o pequeno, para o médio investidor ou médio e grande investidor? Nós estamos procurando, ele por enquanto ele tem do médio e do grande. O pequeno, dentro do meu programa de governo, nós temos já formulando uma área para que a gente possa fazer lotes facilitados, como nós não podemos doar, facilitar, como eu disse, pela legislação já está, para que ela já está aprovada, para que ela possa dar acesso ao empreendedor, o micro, especialmente, dele poder ter acesso àquele terreno. Tá? Nós temos já, está em andamento, nós temos Qual a previsão, mais ou menos? Esse ano eu já pretendo lançar. Tá? Que vai ser muito interessante, porque o micro, né, e acaba sendo informal, né, o microempreendedor. Ele paga aluguel. Ele paga aluguel, então muito melhor ele pagar, né? Sim, sem dúvida. Aí no caso seria terreno, ou a prefeitura tem ideia de repente de criar alguns barracões, algumas empresas. Aí a gente deixa para iniciativa privada. Iniciativa privada, né? A gente disponibiliza o acesso ao terreno com a infraestrutura. Né? É o que foi feito nos outros ali. Porque aí é isso que a empresa quer. Seria muito interessante, né? De repente, um grande empresário, né, ter essa visão, até para ajudar o crescimento de Votuporanga, investir, né? Criar o espaço e depois fazer a alocação. Você tocou num ponto interessante. Votuporanga é uma cidade competitiva. Sim. Muito. Aliás, depois nós vamos falar sobre isso, que nós acabamos de ser novamente premiados com o Índice Geral de Competitividade do Brasil. Exato. Mas, e por ela ser assim, muitas empresas procuram barracões. Exato. Então, aqueles investidores, dirijo a eles, seja de Votuporanga, de região, ou de longe do Brasil, quiser investir em Votuporanga, é um campo fértil para você fazer, por exemplo, barracões, né, e investir para que as empresas possam iniciar, né, a sua rodagem, que ela possa também já ter um local para se instalar. Eu falei isso, prefeito. Eu nem tinha comentado isso com você e com ninguém. Na gestão passada, não vou citar nome, mas na gestão passada eu tinha um grupo de empresários, né, como eu sou empreendedor, eu tenho uma marca, a Mix Potato, que nasceu na cidade, né, em 2004, está hoje em 5 países. Eu tenho orgulho de levar o nome de Votuporanga para onde eu coloco a Mix Potato. Na gestão passada, eu tinha um grupo de investidores, né? Eu tive até um pequeno probleminha, que não veio ao caso a gente citar aqui agora, com a gestão passada, porque eu tinha um grupo de investidores que queria exatamente fazer isso. Né? Porque a minha ideia sempre foi morar em Votuporanga. Eu sou de Campinas, mas eu gosto muito mais de Votuporanga do que da minha cidade. Tá aí o Papo Votu, podcast que eu criei para mostrar o que Votuporanga tem de bom. E tem muita coisa boa. E falta alguns detalhes, né? Coisas pequenas. Por exemplo, investidores para chegar e investir, conversar com a prefeitura, né? Com o Rodrigo Beleza, que, aliás, um abraço. E tá para vir aqui, viu? A gente vai falar muito de economia aqui e de desenvolvimento econômico. Então, trazer esses empresários para construir esses barracões, para dar essa oportunidade. Porque eu, como empreendedor, tenho veia de empreendedor, então eu pesquiso demais, eu converso demais com as pessoas, e em Votuporanga tem muitas pessoas, microempreendedores, que estão trabalhando de forma informal, na informalidade, e com uma oportunidade dessa vai alavancar. Apesar de que o aluguel ele judia muito do empresário. Exatamente. Então, o meu convite, eu quero estender, ser mais preciso. É para que o empreendedor ele possa construir, ele instalar a sua empresa aqui em Votuporanga. Instalar a empresa. Instalar a empresa. Tá. E se acaso ele sentir oportunidade para o negócio, ele também disponibilizar barracões, galpões, né? Sim. Que as empresas, e aí sim, elas, enquanto estão nascendo, elas podem usar aquele galpão. Exato. Depois,
com certeza, com os projetos que a gente tem, poderá seguir sua vida, e aí nada melhor do que ter um prédio próprio. Exato. Então, que os investidores, né, donos de empresas aí, seja que tipo de ramo for, venha investir em Votuporanga, venha criar emprego em Votuporanga. Eu estou trabalhando para isso. Ótimo. Eu até comecei falando do assunto, né, porque eu estou conversando com investidores, com empresários, inclusive alguns desses que eu ia trazer na gestão passada. Então a gente retomou a conversa e eu estou pedindo para eles: vem para Votuporanga, investe, é uma cidade... Nosso gabinete está aberto. Está aberto, eu vou levar eles para conversar com vocês. Agradeço. E Votuporanga, diga-se de passagem, é uma cidade assim, em constante crescimento, né? A cidade tem crescido muito e a gente tem que trabalhar muito, né? Nós, empresários, temos que nos unirmos e trabalharmos bastante para gerar emprego para a cidade, para melhorar a economia da cidade. E não podemos deixar de falar da beleza de Votuporanga. No meu trabalho da Mix Potato, em 2014, 2015, eu lancei uma revista chamada Franquias de Baixo Custo. E eu fazia 20 mil, 30 mil tiragens dessa revista. Eu conheci mais de 250 municípios do estado de São Paulo. De longe, Votuporanga é a mais bonita. Até 100 mil habitantes ganha disparado, né? Desculpa aí as outras cidades, pegue Votuporanga como modelo de beleza, Parque da Cultura, aquela entrada da cidade, né? E outras coisas mais, né, que a sua gestão está fazendo para deixar a cidade mais bonita, cidade mais atrativa para as pessoas. Eu costumo dizer isso aí em toda fala minha, quando a gente vai inaugurar algo, especialmente que traz arquitetura, urbanismo, traz essa beleza. Sim. Que todos gostam do belo, né? Sim. Eu ouvi isso muito, e meu grande mestre e a pessoa que eu sempre achei que eu tinha que ter um olhar carinhoso pelo percurso dele foi Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. Né? Grande arquiteto do mundo, né? Sim. Mas no Brasil a contribuição maior dele, em Brasília, em grandes obras e tal. E ele dizia assim: ninguém gosta do feio. Não. Né? Todos queremos o belo. Mas eu costumo falar também outra coisa. A cidade, ela só é bela, ela só se completa se a população estiver com bem-estar. Exatamente. Ela não adianta ter uma cidade com população mais chateada, triste, com problemas, e morar numa cidade bonita. Exato. É como se você, como eu volto a dizer, na sua casa, você estiver morando numa cidade numa casa que parece uma mansão, de tão linda que é. Sim. Mas lá dentro tem uma pessoa triste. Exato. Habitando uma pessoa que está doente, não tem educação para ele, não tem uma situação de vida, qualidade de vida. Então, é onde eu digo, eu quero aplicar o que eu aprendi na minha vida, o que meus pais ensinaram no trato com as pessoas. Eu quero passar isso para aqueles próximos que me seguem, para que eles sigam também, e digo de peito aberto, o bem-estar, a felicidade, que não existe a felicidade plena, quanto mais você puder transmitir ao seu irmão mais próximo, aquele que está caminhando com você, e aí nós temos 100 mil pessoas caminhando com a gente. Sim. É o melhor legado. Exatamente. Então por coincidência a cidade está bonita. Melhorou. Melhorou, aí sim, fica completo. Mas dizer que nós não temos problemas, temos sim. Temos sim, e aí é minha disposição, é a minha motivação de enfrentar cada um deles e tentar aumentar o cobertor. Você sabe que existe essa máxima especialmente os economistas, né? Exato. O cobertor é curto. Né? Se cobre a cabeça, descobre o pé. Se cobre o pé, descobre a cabeça. E é assim na administração pública. Exatamente. É assim no nosso orçamento, maior parte da população. Então nós temos que fazer e eleger as nossas prioridades. E quais são as minhas, como governante, que a população confiou em mim. Que eu estabelecesse. Eu tenho uma equipe de assessores, nós tivemos um programa de governo esparramado, e eu, junto com a Rose, hoje, ela ocupa muito a parte social dela também, quero estar perto, quero estar muito perto, e na área administrativa, com toda a equipe de secretários, procuro fazer o melhor, exato, da forma mais econômica, mas sempre visando o ser humano que vai receber aquele benefício. Tá certo.
E você falou um ponto muito importante, né? Que é a cidade estar contente, né? A população estar contente, a população estar feliz. Vivemos isso em Votuporanga, né? Na gestão do Júnior Marão, vamos colocar aqui. O Júnior Marão conseguiu isso. Eu lembro que você chegava em Votuporanga, a cidade, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, cidade crescendo, e a grande maioria apoiando o governo, né? Depois veio um divisor de águas. E você hoje está com um compromisso e com essa missão, que não é pouco, gente, né? É a missão de trazer de volta, né, aquele contato direto que tinha a população com a atual gestão, né? É um resgate. Então, quando eu disse para você que o tecido não pode esgarçar, exatamente, nós estamos conseguindo, se Deus quiser, vai ser mais ainda, mais forte. Mas já conseguimos muito, que a gente pode aproximar. A sociedade civil hoje está muito próxima da gente. Sim. As redes sociais ajudam muito, né? E a gente precisa estar, mesmo para ouvir crítica, como você disse. Exato. Né? A gente precisa estar perto para poder fazer melhor. Sim. Eu passei muito rapidamente pelo tema, quando você diz do governo do Juninho, eu falo também que o Votuporanga do ano 2000, os governos do Carlão e os governos do Juninho, eles contribuíram. O Carlão fez muito infraestrutura. Fez e faz. Ele preparou e hoje contribui como deputado, muito fortemente. Traz bastante recurso para a cidade. Muito. E o Juninho, como você se lembrou, naqueles 8 anos dele, foram muito exitosos. E eu procuro agora, nessa minha administração de 4 anos, resgatar essa situação. Eu percebo muita gente feliz. Sim. E eu vou traduzir em números. Existe um centro de excelência de pensar a cidade no Brasil, que se chama Centro de Liderança Política. Ele é feito por pessoas que medem com números qual é a eficácia de um município em relação a várias situações. Sim. Em relação às instituições, em relação à economia, em relação ao serviço que ele oferece, exato, que o município oferece, em relação... Aí você abre educação, saúde. O IDH, por exemplo, de Votuporanga é altíssimo. Então, foi divulgado agora, questão de alguns 15 dias atrás. Os títulos, né? Nós somos hoje o 22º município mais competitivo do Brasil. 22º? 22º. O município do Brasil. Do Brasil. Lembrando que o Brasil tem 5.576 municípios. Exatamente. Então, 22º município mais competitivo do Brasil. Eu vou te colocar alguns, vou lembrar alguns que estão acima da gente, mas são sempre municípios com população muito maior, que tem um poder com indústrias, empresas, e podem investir muito mais. E mais próximo da capital também. Isso. A primeira é Florianópolis, foi eleita agora. São Paulo, vamos falando as cidades. Barueri, que é a cidade que tem mais empresas de alta performance, como Barueri, Santana do Parnaíba, Jundiaí, Piracicaba, São José do Rio Preto está em 20º lugar. São José do Rio Preto. 20º lugar? Mas nós temos Rio de Janeiro bem para trás de Votuporanga. Então, nós estamos... Isso é expressivo, pô. Muito expressivo. Algumas capitais. Nós temos cidades, por exemplo, como Indaiatuba, que lá é a sede de uma montadora. Sim, Campinas também é uma cidade e é um polo industrial que está competitiva, Ribeirão Preto. E Votuporanga, ela toda metidinha, está ali no meio desse povo. Metidinha mesmo, né? Por quê? Ela é considerada a primeira cidade no Brasil, aí eu vou dizer Brasil, no Sudeste, em acesso à educação. Exatamente. Acesso à educação. Ela é a primeira, é a primeira cidade no Brasil. Sim. Acesso à educação. E acesso à saúde é a sexta. Eu estou te dando um número que as pessoas que têm e fazem esse tipo de aferição, que são parâmetros, eles medem por parâmetros... Quem que é o órgão regulamentador desses índices? É o Instituto Áquila. Tá. Se você for... o Instituto Áquila, ele é um verificador, ele é um grande auditor de cidades. Sim.
ele audita, ele lê e transporta em números. Por exemplo, quantos quilômetros de rede de água tem o município? Exato. Qual a população servida por rede de esgoto? Qual a população que tem acesso à educação, por exemplo? Eu vi esses primeiro dados. grau, segundo. Esses dados estão disponíveis no site Se você da prefeitura? Estão disponíveis no site da prefeitura, é o CLP. Você pode falar o site? Você puxa pra gente o site? Eu queria que você colocasse na tela aqui. Eu vou, pessoal. se você me permitir, Tá. consultar. Fica à vontade. Eu tenho condições de... E, prefeito, você falou uma coisa muito interessante. Você falou da saúde. A gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco, a questão da saúde, que é muito importante a população saber, né, como funciona a saúde, né, como que funciona os processos, as etapas de marcação Sim. de consulta, o Portal Cross, né, que é o sistema de tecnologia de informação desenvolvido para instrumentalizar o processo de distribuição, regulação de controle de recursos disponíveis, o acesso, né, para marcação de consulta, a disponibilidade de leitos que tem na região. Então, assim, é muito importante as pessoas saberem desse processo, porque às vezes acaba achando que é desleixo da prefeitura, né? Então, a gente precisa deixar muito bem claro aqui que o SUS, ele o Sistema Único de Saúde, ele é regulamentado pelo governo federal, né? E o governo estadual. Então, assim, compete ao governo federal e estadual, né, essa função. A prefeitura, o município, ele é um complemento. Então, a prefeitura ela vai fazer, sim, a sua parte, mas complementando isso daí, tentando melhorar. Sim. E trazer a saúde para sexto lugar. Fala mais disso. Eu vou te mostrar mais e falar depois sobre o CROSS, o que é o CROSS, como é que é formado, o que o AME faz. Sim, se você puder passar o site, ele já coloca para a gente. Eu vou... É questão só da internet aqui. Eu tenho muito orgulho de dizer que a gente tem essa colocação, e veja bem, também não tenho nenhuma primazia. Isso é construído por administrações. Sim. Não é o Jorge, não. Não é a administração do Jorge, não. Não, a gente vai chegar nisso daí. Entendeu? É uma construção de tijolinho por tijolinho. Quer dizer, a cidade chegou aqui... A prospecção de recurso. Sim, né? A cidade chegou aqui não é à toa. Exatamente. Né? Nós temos hoje uma cidade com, vamos dizer, 100% de água tratada, esgoto tratado. 100%. 100% de asfalto. Agora recapeamos, estamos no final aí, vamos recapear praticamente quase 40% de toda a área de asfalto do município. Já está em quantos por cento hoje? 35, nós temos 900 e poucos quarteirões de 1.000. Né? Nós temos em torno nós temos em torno de 2.500 a 2.700, número mais ou menos no meio desse aí, quarteirões no município. Então, cerca de 38%, um número mais preciso, sim, ele é constituído, está sendo recuperado a malha asfáltica. Está ficando muito bom. Ficou muito tempo, Ademir, sem fazer. Sem fazer. Olha, exato. Tem que ser, eu vou dar um exemplo para você, um tamanho de cidade como esse, tem que ter, no mínimo, de 50 a 100 quarteirões ano. No mínimo. Para recapear. Por quê? A capa asfáltica, pela chuva, pelo uso de veículos, a capa tem 3 centímetros. Sim. Ela vai diminuindo. Sim. Então tem umas aí que nem osso tem mais. Não tem mais nada. Já chegou no osso ali, não dá. Então, ficou demais, porque você tem que atualizar. O ideal seria 50, no mínimo 50 por ano. 50 a 100. Então, essas aí que a gente está recapeando, esses 1.000 quarteirões... Foi feito tudo esse ano? Tudo esse ano. Foi um pouco do ano passado, um pouco. E agora, esse ano, a gente termina e entrega esses 1.000. O que acontece? Esses 1.000 quarteirões, eles só vão reclamar, olhar do gestor para que tenha uma nova capa, sim, dependendo do uso, dependendo das condições, é de 5 a 10 anos. Exato. Tem lugar na cidade que há 20 anos foi feito. Eu me lembro, o Carlão ainda disse para mim, falou, Jorge, eu recapeei uma grande parte da Avenida Prestes Maia. Sim. Então... E está até hoje? Não,
Não, ela não foi feita mais. Ah, não foi feito mais. Agora nós recapeamos ela inteira. Tá mexendo agora? Não, já fez. Já foi feito recentemente. Prefeito, só um minutinho. Ó. votuporanga.sp.gov.br. Isso. Está ficando muito bom, porque é o que você acabou de mencionar. Não foi feito o mínimo, né? Que seria aí 50 centos. Você tem que fazer, para uma cidade ter toda essa disponibilidade de asfalto, como ela tem que ter a trafegabilidade, você entendeu? E diga-se de passagem, a frota também de Votuporanga, eu puxei os dados da arrecadação de IPVA desse ano, aumentou. Então, assim, a frota de veículos... eu vou te dar um número, olha, isso é importante. Eu como arquiteto, e o pessoal fala engenheiro, tudo bem. A gente lida muito com número. Eu vou te dar um número aqui, para te passar. Isso aí é até o pessoal anotar aqui. Exato. Meu amigo professor Coca, ele é professor da Universidade de São Paulo e ele é perito especialista em trânsito. Exato. Ele me passou um número aqui. Vou te mostrar. O site está aqui, ó. É Centro de Liderança Pública, viu? Se você procurar Centro de Liderança, CLP, Centro de Liderança Pública, você vai encontrar essas informações aí. Olha aqui. Existe um número, um dado, que chama taxa de motorização. Ademir. O que é motorização? É tudo aquilo que é tocado, o nome está dizendo, por motor. Exato. Por exemplo, uma bicicleta, não. Certo? Já tem umas já que já tem uma motorzinho. Essas ainda não era motorzinho de mobilete, né? Mas vamos lá, motocicleta. Sim. Um veículo, vamos para um veículo comum, veículo de transporte comum, exato. Um carro, uma Kombi, um caminhão, um ônibus, isso. Entendeu? Tudo isso é contado como um veículo. Sim. Vou dar aqui uma taxa, que se chama de taxa de motorização. É número de veículos a cada 100 mil habitantes. Então vamos lá. No Brasil, veículos por 100 habitantes. Sim. No Brasil é de 57. Por 100 habitantes? Tá. 57. Cada veículo, cada 100 habitantes, 57 tem carro. Exato. Tem quase 60%. Um veículo movido a motor. Exato. Brasil. O estado de São Paulo, 74. Caramba. Aumentou. A cidade de Rio Preto, São José do Rio Preto, falamos aí que é muito bem colocado também nos IDH. Sim. 89. 89. Votuporanga. Senta. 97. 97? Isso aí é medido pelo número... Só 3% de Votuporanga que não tem o meio de locomoção. Provavelmente são os bebês que ainda não estão conseguindo. Eu acho que não nascendo. Que até meu filho tem um... Muita gente vai ter um carro e uma moto. É uma cidade que se usa muito moto. Exatamente. O que quer dizer isso aí? Significa uma cidade com poder aquisitivo. Muito bom. De compra. Para ter essa taxa de motorização. Sim. Maior que muitas cidades do estado de São Paulo, do Brasil. Então, você percebe que ela precisa, então, ter uma malha asfáltica compatível. Para poder suportar. Exatamente. Você entendeu? Então, o investimento tem que ser... Aí o olhar Sim. do gestor. Né? Esse asfalto, nós vamos ter tranquilidade agora, daqui a uns anos, nós não vamos mexer nele. Mas o ano que vem, eu tenho que olhar para ele, que é o último ano do meu governo, para fazer algo mais. E os prefeitos que se sucederem têm que saber que tem que investir. É um dos maiores patrimônios. Manter, né? Um dos maiores patrimônios que uma cidade tem, que é mobilidade urbana. Mobilidade urbana, exatamente. Né? Fala-se em educação, em saúde, perfeito. Fala-se em segurança, fala-se em investir na proteção social, como eu disse. Sim. A mobilidade urbana é um tema importantíssimo, porque todo mundo trabalha, todo mundo quer... Tem que se locomover. Tem que se locomover. E eu prezo muito por isso. Eu procuro... Aquela obra que nós fizemos ali atrás da rodoviária, que nós transformamos num buraco, que tinha ali 100 mil metros cúbicos de um vão, de um buraco. Exato. Nós colocamos 100 ali mil metros. Perfeito. Aquela avenida ali, eu passo ali no mínimo 4 vezes por semana. Aquilo é um ali... Toda vez que eu passo ali, eu te agradeço. Obrigado. Aquilo ali, pessoal, é uma perna importante do nosso grande anel viário. Eu, como
ainda secretário, eu projetei, eu rabisquei ainda na prancheta como tem que ser o nosso anel viário. Exato. Ele tem que continuar. Por exemplo, eu pretendo fazer também a continuidade dele. A continuidade é ali no São Cosme. Ela vai sair no São Cosme. Sim. Vai ligar. Nós estamos já em projeto para isso. E acaba desafogando o centro. Desafoga. Ele vai seguir, ele vai para a Zona Sul, ele vai para a Zona Oeste, vem para a Zona Norte e vai fazer o contorno. Ao ponto de que qualquer pessoa que tenha um veículo motorizado, ou mesmo que tenha bicicleta, que a gente está fazendo muita ciclovia, ele pode se locomover por esse anel viário com fluidez, sem se preocupar com muito semáforo, com uma velocidade muito inconstante de um centro de cidade, por exemplo. E acaba também melhorando, né, o acesso à Zona Norte, porque nós tínhamos um problema muito, muito sério, né, que a alça de acesso para a Zona Norte era a famosa Avenida do Pouso Bom, né, Rui Fernandes. Então, e até hoje ainda tem um fluxo, no horário de pico, tem ainda um fluxo grande ali. Né? Sim. Então, essa avenida ela acabou desafogando. Exatamente. Falando nela, a gente está modernizando, está revitalizando. Está muito bonita, viu? Eu me permito dizer que ela já está, mas essa noiva aí que a gente está arrumando vai ficar mais bonita ainda. Vai. Tem a ciclovia? Já posso falar? Pode falar. A ciclovia ela já está ali sendo feita. E o pessoal já está usando sem terminar, prefeito? Então, tem muita gente usando. Eu passo ali, lá, eu vejo, pô, mas peraí, o pessoal tá... Exato. E ela tem na minha cabeça... São quantos quilômetros? Os 3 quilômetros ali do Facchini, ali do Galego, né? Depois do Pontilhão ali, do Facchini, que a gente fala. Vai até o Trevo de Paris com 3 quilômetros. Poxa, que legal. Nós estamos ali praticamente no meio do caminho, que é onde é o antigo frigorífico Quatro Rios. Sim. Essa obra de revitalização... Que é perto, para quem não sabe, é perto ali da Avenida do Colinas, né? O início da Exatamente, exatamente. A Avenida do Colinas, aquela avenida ali, ela inclusive é um eixo muito importante. Muito importante. Que cruza ali o bairro Pouso Bom. Sim. E na verdade, essa revitalização ela tem muito a ver também com a mobilidade. Exato. E com o estacionamento. A população de todo aquele bairro lá, e especialmente os comerciantes, eles reclamam muito isso. Você falou em movimento. Exato. Eu medi. Eu faço isso, como eu digo, eu vejo muito números, eu me apoio, né, de longe, eu falo assim, praticamente quase o dobro. O volume de trânsito, que a gente chama VDM. VDM, isso. Volume diário médio. Quer dizer, é o de veículo que passa numa via. Sim. É como se alguém tivesse a 0 hora com um contador na mão, e passou um carro, passou 2, passou 100, passou 1000. E ele na 0 hora do outro dia ele encerrasse. Sim. Você faz isso num dia, você pula alguns dias, você faz uma média. Exato. Então a gente faz muito para contagem. O pessoal, o Detran usa muito isso, né, o DR, aliás, para estradas de rodagem, para saber quando que é a hora de duplicar uma estrada ou não. Mas eu tenho números que é onde que é o momento de você melhorar a fluidez de uma avenida. O VDM, a contagem de veículo da Emílio Arroio, é quase o dobro das maiores que nós temos na cidade. Por exemplo, Rua Bahia, ela é uma rua intensa, e a Rua Minas, sabia? As duas são as maiores. A Minas e a Bahia? Sim. Só que ela de longe... Aos olhos não parece. Se as duas somadas dão o número de veículo que é o que tem na Emílio Arroio. Por isso, a população está reclamando. É aí onde eu me embaso. Sim. Eu olho esses números e falo, poxa vida, lógico. E o sujeito... ali quase 35 mil pessoas moram além da Euclides da Cunha. É um terço, ou até mais. E eles têm uma única via, que é a principal, que é um corredor, para transportar... Todo mundo cai ali. Sim. Por isso é que ela é mais movimentada. Exato. E por isso que eu digo que a Plínio Marim, né? Que é a do Plínio Marim, que é a avenida atrás dela. Ali é Mário Pouso Bom. Sim, mas o pessoal chama a Plínio Marim. A Plínio Marim é a Arena. A Arena, que eles falam. A Avenida do Arena ali. Então, ali acabou ajudando um pouco, desafogando um pouco, ou não? Sim,
Total. O que passa de nós. Eu, por exemplo, quando eu preciso ir para a Zona Norte, eu não vou lá por cima, eu venho por baixo. Você pega, por exemplo, a Avenida Brasil, sim. Ela é muito congestionada, o trânsito é muito lento, então as pessoas podem desviar e ir por lá. É assim que a gente diz que a mobilidade urbana tem que comparecer. Mas eu queria voltar naquele assunto do cross e da saúde. Você falou para mim que tem um assunto picante aí. Exatamente. E eu não fujo disso. O CROSS, Central Reguladora de Ofertas de Serviço de Saúde. Gostaria que você explicasse para a gente, eu também vou complementar aqui com um pouco que eu tenho de conhecimento. As pessoas, eu vejo que as pessoas acabam reclamando às vezes sem conhecimento. Não é errado cobrar, né? O cidadão, a população, ela tem que cobrar. Não é errado, está longe de ser errado isso. Porém, tem que cobrar os órgãos corretos, tem que cobrar as pessoas certas, né? Prefeito, o que você me fala, né, do CROSS? Vamos explicar para o pessoal como Antes de chegar no CROSS, o que é o CROSS, eu quero contar um pouquinho uma história rápida de cada um faz aquilo que você tem dentro da sua competência, a necessidade de você ter que fazer dentro da sua alçada, vamos dizer assim. Que a gente é cobrado dentro da alçada. Fora disso, a gente pode tentar usar meios que possam ajudar. Para auxiliar. Nós temos a saúde, de uma forma geral, para um município, por exemplo, como o nosso, nós temos a pequena complexidade, a média, a baixa, né? Baixa complexidade, a média e a alta. Sim. A nossa baixa complexidade, ela está distribuída nas UBSs, que são os antigos, que a gente chama de postinhos. Sim. Nós temos 23. 23, isso 23. Feito isso, nós temos a UPA, que é Unidade de Pronto Atendimento. Sim. Semelhante à UPA, também um atendimento, porta aberta para atendimento, nós temos o Hospital do Pouso Bom, que muita gente fala o mini hospital, mas não é mais. Sim, já é grande. Né? Isso tudo é de competência do município. Sim. Então, as UBS, os postinhos, são 23. Nós temos a UPA e nós temos o mini hospital. Para a baixa complexidade. Média complexidade... São 25 pontos. 23. 23 contando. As média complexidade já entra na Santa Casa. Sim. As médias. E média, tem algumas médias que não dá, mas também tem alta. Sim. Mas não engloba grande coisa. Muito disso vai para Rio Preto, por exemplo, neurologia. Exato. A gente está lutando para trazer neurologia para Votuporanga. E nós temos também, isso tudo é município. O funcionamento de um postinho de saúde, vamos chamar assim, de uma unidade básica, ele deve ser cobrado do prefeito, e o prefeito cobra do servidor, cobra o funcionamento da gestão, ou seja, a gestão é nossa. Exato. Tá? Existe uma outra situação que as pessoas confundem, o AMI. O AMI, que é Ambulatório Médico de Especialidades, ele é do Estado. Ele é feito, ele é regulado, ele é tudo pelo Estado. É onde tem a maior demanda de consultas, né? E exames. Sim. Então muita gente fala assim, eu estou com um exame meu que há 1 ano era para estar. E aí o prefeito está pagando esse pato, está pagando essa conta aí sem merecer. Exato. Mas se isso é no postinho, sim. Tá. Se isso é na UBS, sim. Ou na UPA. Mas quando vai para o AMI... Quando é AMI, é o Estado. É o Estado. E a gente luta muito para que o Estado diminua o que a gente chama de exames represados. Sim. Tem muito exame aí, por exemplo, catarata. Tem muito tempo para se fazer. Tem gente que fala assim, há 2 anos para um exame de catarata. Então cobra o prefeito, não é da nossa alçada. Exato. O Estado deveria fazer. Mas o município não pode comprar? Eu posso ir lá e comprar um serviço de catarata. Sim. Só que eu estou desviando outra coisa da saúde que eu tinha que fazer. E tudo isso, o Estado e a formulação do SUS, a pandemia trouxe essa situação. O CROSS, que é esse Central de Regulação. CROSS é para cidades que tem, como Votuporanga, por exemplo, que ela tem um CROSS, vou dar os exemplos, Fernandópolis tem, Jales tem, elas são reguladas
Quando tem vaga, elas são ocupadas. Sim. Quando não tem, você vai para Rio Preto, por exemplo. Exatamente. Quando você não encontra em Rio Preto, você vai para Campinas, Ribeirão. Então, isso tudo é uma regulação única que o Estado fez para que não haja privilégios. Exato. Tá? Então, para ficar igual para todo mundo. Então o prefeito, ele não tem ação nenhuma sobre o CROSS. Sim. O que a gente pode fazer é solicitar o gestor mais próximo, tá? Que faça o encaminhamento. Gente, essa pessoa é urgência. Sim. Mas ele vai ser avaliado tecnicamente, exato, não politicamente. E essa demora, né, que as pessoas reclamam, eu penso o seguinte: está ligado à escassez de recursos suficiente? Eu acho que está ligado à gestão. No orçamento? Exatamente. Mas por do exemplo, Estado, do município? Por exemplo, hoje, nós estamos aqui nessa entrevista, eu até te disse, fui convidado para um anúncio que o governador Tarcísio, a quem eu sou muito fã dele, tá? Sim. Acredito muito no governo dele, tenho muita fé de que as coisas vão melhorar. Ele está lançando hoje, né, um novo plano para auxílio às Santas Casas, as Confederação das Santas Casas, para mudar a tabela SUS. É uma vergonha. O que se paga numa consulta, o que o SUS tem de tabela, é uma vergonha. Né? Isso aí não deveria nem ser divulgado. O profissional se submete, qualquer profissional, não é médico só não, sim, qualquer profissional, a tabela SUS é muito baixa daquilo que custa realmente. Acaba não tendo motivação. Não tem. Então então a escassez não é só de recursos, a escassez também é de... Não, se fosse gestão. Então o governador está fazendo uma gestão de melhorar a tabela SUS. Eu quero aqui comentar com você, sim, o que nós fizemos já em 2 anos e 8 meses, que vão se completar agora dia 31, okay, na área da saúde. Nós começamos, vou dizer para você, nós começamos enfrentando a Covid. Sim. Não é desculpa. A Covid é um fato. Está na vida de todo mundo. Realidade. Muita gente perdeu entes queridos, amigos, conhecidos. O enfrentamento à Covid foi de abril a agosto de 2021 com o hospital de campanha. Sim. Foi a única cidade que fez um hospital de campanha. Nós tivemos uma coragem de ir lá, porque ia morrer gente dentro de ambulância. Em Votuporanga? Sim. Tivemos que emergencialmente criar. Nós sangramos, literalmente, tiramos dinheiro de outras áreas para poder atacar. Para poder socorrer. Era 27%, 28%, 25%, 23%, 24%. O que a gente investia em saúde aquele ano foi 33%, 32%. Aumentou. Foi 38 milhões praticamente. 38? Nós investimos 98 milhões naquele ano. Então, começamos aí. 98 milhões? 98 milhões. Porque a média anual é em torno de 35. 60. 60? Já está. Naquela medida, nos 2 anos que se seguiram, foi essa a média. Sim. Nós fizemos o seguinte, Ademir. Isso é tudo dentro do nosso plano de governo. Nós criamos 10 novas equipes de saúde da família. Votuporanga hoje tem todos os habitantes, quase 100 mil habitantes, cobertos por programa de saúde de família. As unidades básicas, os postinhos, saltaram de 21 equipes. Cada equipe atende 3.500 pessoas. Sim. Nós saltamos de 20 para 31. Implantamos de 21 para 30, 10 novas equipes. Fizemos mais. Isso fez parte do meu programa de governo. De 21 para 30, 9. De 21 para 31. Para 31. Todas as unidades de saúde atendem hoje das 7 às 19 horas. Antes era das 7 às 17. Por quê? É o horário do trabalhador. Sim. Ele chega em casa, seu filho, a sua filha vai estar com febre, alguma coisa que ele precisa, ele mesmo, a mulher, precisa ter num postinho perto da sua casa, ele precisa ter um atendimento. Ele chega às 6 horas da tarde, está fechado. É verdade. Na hora da saúde para ele, está fechado. É verdade. Então eu ampliei. O que isso custou? Dinheiro. Porque eu contratei mais gente. A enfermagem, o quadro de enfermagem, por exemplo, já está na casa dos Aumentou. 300? Passou de 300 já? Com todos aqueles envolvidos são 300. Sim. Nós tivemos um atendimento, uma redução do tempo de espera de 30 dias de consultas
para 15, para 10 dias. Isso é contratação de gente, nós investimos. Investimento. Agora vamos falar em prédios. Nós reformamos a unidade da Vila Paz, que também conta lá com o Centro de Especialidade Odontológica. Lá, o que nós fizemos? Concentramos pela geometria dela, onde ela abrange, 3 equipes de saúde da família. Ali ela atende 12 mil pessoas, praticamente. Nós ampliamos o Hospital do Pouso Bom com a sala de exames por imagem, com raio-x e ultrassom. 20 anos que aquela população pedia esses 2 serviços básicos. Sim. Nós fizemos uma nova sala para acolhimento após a triagem, porque ali não tinha acolhimento. Ampliamos aquele espaço. Estamos construindo a unidade Pacaembu, a unidade de saúde do bairro Pacaembu. Convênio com o Estado, ajudado pelo Carlão, mais uma vez. Sim. Além dessas 23 unidades de saúde que atendem das 7 às 19, a rede também conta com o CAPSI, que é o CAPS infantil, o primeiro da região. Vocês devem ter percebido pela divulgação. Nós hoje acolhemos gratuitamente de 200 a 300 pacientes. São crianças e jovens com algum problema de saúde mental, depressão, com alguma síndrome, o espectro do autista. Tudo isso de graça, com profissionais altamente qualificados. E inaugurou recentemente o CAPS, né? Inaugurou agora dia 5 de agosto, exato, nesse mês de aniversário da cidade. Investimento em saúde. Tudo feito pelo município. Sim. Nós investimos um laboratório municipal com equipamentos novos, um ambiente melhor para agilizar o exame a ser feito. Quando os exames pedidos pelos postinhos chegam no laboratório, era horrível o que a gente tinha. Sim. A gente investiu muito nesse e hoje nós temos um espaço muito mais adequado, muito mais ágil, contratando mais gente. A Policlínica, acabamos de inaugurar a Policlínica, que é do lado ali também da farmácia de alto custo. Sim. Enorme aquilo, para exames, para mulher, para criança. CAPS de Programa de Saúde Mental, que é a CAPS de álcool e drogas. O nosso UPA 24 horas nós investimos. Nós temos o Hospital Pouso Bom e a unidade de coleta de sangue nova que nós fizemos. Mas nós temos a primeira clínica PET do Estado voltada para a saúde animal. A primeira eu vi esse. De graça. De graça? É de graça? É de graça. Leva o seu petzinho lá, seu cãozinho, seu gato. Para fazer faz o encaminhamento, se precisar faz até cirurgia. Que legal. Entendeu? Isso tudo é investimento nosso que nós estamos aplicando prioritariamente dentro daquilo que o cobertor, lembra que eu falei? Sim. Permite. E evidentemente, mesmo assim, nós temos aí, como fomos classificados em 6ª cidade em acesso à saúde. Sim. Mesmo assim, você diz assim, está tudo ótimo? Não. Tem que melhorar. Eu tenho que melhorar. Eu sou o primeiro a dizer para as equipes, quando eu busco, vou nas unidades, o que está faltando? Pergunto para o paciente e pergunto também para o servidor. Sim. O servidor muitas vezes não tem culpa. Às vezes ele está ali, ele é o primeiro a enfrentar a pessoa com mais. Ele que recebe as pancadas. Ele que recebe. Né? É isso. E assim, diga-se de passagem, a Santa Casa, por exemplo, vamos falar da Santa Casa. A Santa Casa de Votuporanga, ela recebe muita demanda de cidades vizinhas, porque a gente acaba abrangendo quantas microcidades que tem, né? Isso. Isso daí também acaba... É outra coisa que confunde muitas vezes. O pessoal fala assim, eu estive lá na Santa Casa e fiquei esperando o prefeito, você tem que fazer alguma coisa. O prefeito não tem autonomia na Santa Casa. A Santa Casa é um hospital filantrópico, sim, né? Mas ele tem uma provedoria, ele tem uma diretoria. É verdade que nós repassamos subvenção. Nós passamos recursos do município para a Santa Casa fazer frente, porque como ele é filantrópico, ele não é um hospital que dá lucro, ele tem que atender bem a população. E tem um custo alto, diga-se tem um de custo passagem. alto, o município repassa. Então, salvo engano, acho que o ano passado que sobrou foi 5 milhões, de 35, acaba tendo assim, déficit. Se começar a falar para você da Santa Casa, a gente chora junto aqui, porque eles a Santa vivem Casa no prejuízo. Vive no prejuízo. Agora vai ter um leilão de gado. O Carlão vive trazendo recursos para a Santa Casa. Temos que dar os parabéns para o Júnior Marão, que o Júnior Marão ele acabou sendo um divisor de águas da Santa Casa. O que esse homem trabalhou pela Santa Casa, o que esse homem trouxe de recurso, tem
na internet, pode buscar o Carlão junto com o Júnior Marão, junto com o Carlão Não em tenha São Paulo na dúvida. Lesp. Não tenha dúvida. Né? Você lembrou muito bem, o Juninho, existe uma Santa Casa antes e depois do Juninho. Depois do Juninho, Marão. E ele subiu a régua, né? Subiu a régua. E hoje nós somos considerados uma das melhores Santas Casas do Brasil. Do Brasil. Né? Por conta dessas iniciativas. E sabe quem são essas pessoas? Naquela época, liderado pelo Juninho, que até por isso se tornou uma vitrine, ele virou prefeito por isso e tal. Eu acho que é um dos maiores pontos. São aqueles abnegados que cuidam, que saem das suas empresas e deixam e vão cuidar de gestão de hospital. Não ganham nada para isso. Filantropia. Né? Fazem isso e isso. Voluntário. Isso, as vidas que estão sendo salvas ali, os tratamentos, tem muito dessas pessoas abnegados. Como que o município pode virar as costas? Eu digo que nós temos 3 patrimônios do município em termos de um eixo que a gente não pode deixar. A prefeitura municipal ela tem que ser sã, né? Ela tem que ser muito boa de economia e de serviços que presta, mas ela tem a Unifev e a Santa Casa. Exatamente. 2 pilares, educação e saúde, principais da nossa economia e de prestação de serviço. Nunca a gente pode virar as costas, ao contrário, eu abracei e eles me abraçam também. Exatamente, e está de parabéns. E tem que dar os parabéns também para os empresários, né? Que a iniciativa privada também, por exemplo, o Valmir ajuda ainda a Santa Casa. Muito. Ele até um membro, sempre foi provedor. Sim. Quem pode falar muito do Valmir é a minha esposa Rose, que ele doou pelo 2º ano seguido um veículo, né, para ser rifado, né, na verdade, ação entre amigos, que arrecadou aí o ano passado mais de 400 mil e esse ano também, para ser dividido o dinheiro na veia das entidades que elas vivem pedindo, fazendo campanhas, fazendo almoços e são voluntários. Outro grande patrimônio que nós temos também são as entidades assistenciais do município. São voluntários que se doam. Eu digo sempre, por isso que eu falo, Ademir, Votuporanga é uma cidade privilegiada. Exato. O povo tem uma alma acima da média, muito boa. Exato. E esse povo faz com que qualquer governante que entre ali, ou qualquer pessoa que ocupe um posto de alguma visibilidade, ele busca fazer o melhor. Exato. Porque é sempre de boa, a pessoa fala, não, eu quero porque é para fazer para o bem. Isso Votuporanga tem de diferença, por isso que se destaca. Situação. E acaba causando inveja, né, na vizinhança, que tem até um nomezinho que vivem falando, o tal do Grupão de Votuporanga. O Grupão, para quem não sabe, é um grupo de empresários que cada vez está ganhando mais força, aumentando, igual o prefeito acabou de falar, de pessoas engajadas na filantropia, assistencialismo, para poder ajudar a melhorar a cidade cada vez mais. Esse termo, ele é... Mas deixa eu chamar de Grupão, é legal também, né? Ele foi colocado para tentar diminuir, né? Machucar as pessoas como se fosse assim uma panela, não é? Ao contrário disso, longe disso, as pessoas realizam e se afastam, muitos se afastam e outros procuram continuar quando tem um chamamento, quando a vida pública obriga, ou seja, eu me orgulho muito de fazer parte de um grupo de pessoas que pensa no bem da cidade. Exatamente. Ele pensa, é um grupo de pessoas que ajudou a colocar a cidade nesse patamar. Você mesmo deu esse exemplo aí, acabou de falar da Santa Casa, aquilo que nós tínhamos antes e o que tem hoje, né? A Unifev, um grupo de abnegados também que entraram ali, fizeram esse grande patrimônio. Exatamente. E a cidade nossa vai se construindo assim. Evidentemente que as críticas vão existir, mas a gente vai tocando e vai levando dentro de uma forma... eu penso muito que o desenvolvimento, o progresso econômico e social, ele tem que andar junto, né? E o governante que sentar na cadeira de prefeito, ele tem que pensar exatamente assim, com humildade, oferecer o melhor serviço e dizer, eu faço a minha parte, deixo um exemplo, procuro deixar um exemplo, para que outro que vier faça melhor que eu, tomara. E dê continuidade. Sim, sabe o que eu torço? Um dia eu vou ser ex-prefeito, certo? Eu quero que o próximo seja muito melhor que eu. Exatamente. Porque é onde eu moro. Não pode ter ego, né? Nada, eu quero que seja. Verdade. Né?
não preciso nem estar ali para contribuir. Se me chamar, tudo bem. Mas eu não quero participar obrigatoriamente, mas tem que ser gente que faça o melhor, como todos esses que já fizeram. Exato. Desde, né, os 80... Tem que dar continuidade no Isso, que é bom. os 86 anos foram construídas por gente de bem. Exato. E terão que continuar, se Deus quiser, assim. E por isso que os números estão aí para comprovar que Votuporanga está cada vez mais em ascensão. Exato. Né? Votuporanga tem uma marca de franquia. Rio Preto tem uma marca de franquia, de nome no ramo de franquia, né? E Votuporanga tem a Mix Potato. 19 anos no mercado, uma marca grande. Parabéns a Mix Potato. Obrigado. Votuporanga tem uma saúde que está melhorando cada vez mais. O prefeito explicou aqui pra gente. E está trabalhando para melhorar. O Carlão, parabéns, trazendo recursos para a cidade. Fausto Pinato também, né? Grande abraço, meu amigo Fausto Pinato. Também já trouxe recursos para... Sem dúvida, grande parceiro da Exato. região. Eu acho até que a gente se dá muito bem com esse pessoal. Sim. Que tem os cargos. Que é importante, né? Que para isso, é para que você possa oferir. Né? E a sorte, por exemplo, que no caso do Carlão, a gente tem uma sorte de ele ter sido prefeito. O prata da casa. E o ano passado, deputado. retrasado, ele foi presidente da Assembleia, então Sim, ajudou lá ajuda um pouco da caneta, da tinta ali, Ajuda. ele estava mais carregado em nosso favor. Exatamente. E vamos trabalhar. Canteiro de obras hoje, quantas obras em andamento? Para a gente finalizar 23 aqui. obras. 23 obras? Em andamento. Exato. Esperamos aumentar, mas concluir também essas todas. Concluir, porque lógico, nós estamos entregando, acho que talvez nem tenha mais esse número, porque entregamos a ciclovia, entregamos escola. Quantos quilômetros ao todo de ciclovia? No projeto de ciclovia nosso, ele tem mais de 20 quilômetros. Tá, já foi concluído então, quanto? Nós fizemos com essa, se considerar o Emílio Arroio, dão 4, são 6 quilômetros, mais ou menos. Bom. Para a área da saúde, então, vai ser um mini hospital também, no Pacaembu? Não, ali ele é uma unidade de saúde, é como se fosse uma unidade básica de saúde. Para atender aquela população no bairro Pacaembu, ela é muito grande, né? Não só ela, mas hoje tem um entorno. Sim. E ela precisa se locomover. Então, tem 15 mil pessoas ali, mais ou menos? Hoje são 2.100 casas. Tá. Vamos colocar ali umas 10 mil em torno de Monte Verde, Boa Vista, Carobeiras e tal. Tá. Se bem que agora o Carobeiras já tem uma unidade de saúde ali. Nós vamos dividir um pouco esse público. Exato. É isso que a unidade de saúde do Pacaembu vai melhorar. Tá bacana. Prefeito, deixa suas redes sociais pra gente. Coloca aí pra gente as redes sociais do prefeito. Tem o Instagram, né? Jorge Seba. Olha lá. Bem ativo, não para, o homem não para. Isso aqui foi sábado. Foi sábado? Isso aqui foi sábado, lá no Tiro de Guerra, homenagem ao Dia do Soldado. Legal. Isso aqui foi domingo, fui lá conferir Lorde, né? as máquinas. Isso. Tá. Parabéns aí a Dani, o pessoal da Lorde lá. Andou de moto, prefeito? Eu não tive essa coragem. De bike eu até andei. Eu quero deixar aqui um abraço aqui pro Cabo Furlaneta e também pro Márcio. O Márcio da banda. Teve 2 bandas lá, a 017 a Dona Maria. E a Dona Maria, que foram são bem. Meus amigos, o Douglas, o Douglas, Paulo, isso. Abrantes, o Marcinho lá tocou e tal. Boa. Né? E aqui a gente teve curtindo muita gente de fora, viu? Sim. E pedindo para mim, a gente já vai se reunir com as tribos aí das motocicletas, para o ano que vem fazer um festival que teve muita gente. Foi na sexta-feira o evento gospel. Foi lá na Concha, né? Exato. Quantas pessoas mais ou menos? Assim, pelo número que a gente está acostumado a ver, eu acho que umas 5 mil pessoas teve ali. Que legal. Teve gente que falou que tem mais. E um espaço tão bonito, tão gostoso. Tão cidade, muito bonito. Aqui é o da Beach Tênis, olha aí. Beach Tênis, bacana. Esse aqui é um espaço que nós revitalizamos com muito pouco dinheiro e ele era... Aberto ao público? Ele é aberto ao público, você agenda. Sim. Então são 6 quadras de areia, pode ter futevôlei também, vôlei de praia, e essa é público e você agenda, vai ter até escolinha. Exato. Nós vamos ter também, estamos com muitos alunos lá, tem fila, né? Isso aqui é uma prática minha que eu faço sempre. Eu gosto de receber crianças, eu não sei se eu acho que a minha cara é de Papai Noel. Tá com quantas netas, cara? 3. 3 netinhas. Eu tenho cara de Papai Noel, então a meninada, eu vou na escola, eu quero ir lá, onde você trabalha, quero a pessoa. Então eu marco para as escolas, e aí de vez em quando vai uma mãe, vai uma professora levar. E aí me levar aqui, a Luísa, ela levou um convite para a inauguração
reinauguração da escola que nós estamos aumentando lá, que é a escola Orosília, ali na Secap, Sim. na Secap 2. E vai ser agora, dia 31, essa semana. Você vai, né? Você tá eu fui levar o convite que ela fez. E eu recebo, elas ficam felizes. Sentam na cadeira de prefeito e falam, quem sabe um dia. Quem sabe você pega a canetinha. Eu fico muito feliz dessa. E é legal as crianças empatia. hoje estão mais envolvidas com a política. Muito, né? muito. Se a gente for falar de tudo isso aqui, a gente vai ficar aqui até. Fica muito Aí tempo. você liga pro governador, manda ele vir pra cá, pô. Mas, ó, tá aí as redes sociais do nosso prefeito. Eu queria deixar uma. Você falou do Papai Noel, deixa eu falar rapidinho. A Mix Potato, junto com o Instituto Marcos Tito, agora Abraço, meu amigo, o Marcos Tito. Ele veio aqui, gente boníssima, gente muito, ímpar. A Mix Potato, eu tô conversando com o Marcos Tito, eu vou ajudar ele agora no Dia das Crianças. Tá. Né? Ele participa lá em Votuporanga. Isso, muito legal o trabalho que ele faz. A gente sempre que pode dar um apoio também. O incentivo que puder dar para ele, o instituto dele é fantástico, sempre tem muito a crescer. E final do ano, eu quero a Mix Potato, quero distribuir brinquedos para as crianças, Matarazzo, Estação, então, já vou. E aí já vou te levar que a Rose. Não, mas aí vamos fazer junto com, né? Com o Fundo Social. Fundo Social. Bacana. E aí eu quero você de Papai Noel. Aí, tá vendo? Você vai? Se precisar, eu vou. É uma boa ideia, pô. Uma boa ideia. Boa. Prefeito, muitíssimo obrigado. E quero deixar aqui uma sugestão. Eu sou da cidade de Campinas, desde criancinha. A gente falou de Natal aí, eu lembrei. Desde criancinha. Era muito gostoso no final de ano ir para a Rua 13 de Maio, em Campinas, que é a Rua das Lojas, que é igual a nossa Rua Amazonas. A Rua Amazonas. Só que lá é um calçadão. Eu não sei, todas as vezes que eu entro na Rua Amazonas, que eu começo ali a andar no comércio, do Porecatu para baixo, eu vou olhando, eu imagino aquilo ali, um calçadão, as crianças andando, que tem a Joia que faz aquela... Isso, a Joia faz um belo trabalho lá, o Natal da Joia. Né? Então vamos pensar nesse projeto, transformar a Rua Amazonas num calçadão, e o trânsito a gente desafoga. No passado, eu vou te contar uma história, eu como arquiteto, eu cheguei em Votuporanga, na década de 80, voltei de Brasília, eu sou praticamente nascido em Votuporanga, sempre fui criado lá, mas fiquei 6, 7 anos, 8 anos fora. Eu busquei meu diploma e fui para Votuporanga. E já naquela época, eu tentei colocar a ideia do calçadão. Não é legal? Eu me Rio lembro, Preto tem, né? Eu me lembro, isso foi mais ou menos naquela época. E eu me lembro que eu fui muito combatido. Foi? A ideia, ela não vingou. O pessoal fala, não, vai deixar de passar carro na frente da minha loja. Sim. E aí eu não consegui fazer com que a minha ideia vencesse. Mas eu sou um adepto de calçadão. Mas hoje a Amazonas ela já fez um investimento de revitalização, né? Sim. Eu não sei como é que hoje pode ser encarado isso, né? Mas o calçadão eu acho que vai concentrar muito mais pessoas, né? Então isso daí é uma coisa para ir amadurecendo a cabeça dos comerciantes. Prefeito, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Agradeço demais aqui, uma conversa mesmo. Muito boa. Boa, né? Boa mesmo. Pessoal, vamos trabalhar aí para crescer cada vez mais essa cidade maravilhosa que a gente ama tanto. Um beijo, Papo Votu, até a próxima. Beijo.